E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Ruby puro do OneBit Code. Nesse curso, você vai aprender a codar nessa linguagem incrível. Então vamos lá. Para começar, é bom você saber como o curso vai funcionar. A gente vai ter 10 aulas teóricas e práticas, onde você vai ver a parte teórica e também vai ver os códigos. No final de cada aula, a gente vai ter algumas missões especiais para você, que são algumas tarefas que você vai executar para fixar bem o conhecimento adquirido e também poder brincar um pouco com o Ruby. E no final do nosso curso, eu vou ter um projeto especial para você realizar e realmente dominar o Ruby, beleza? Então vamos junto nessa jornada incrível de aprendizado. Aulas do curso, o que a gente vai ver, né? Primeiro, a gente vai ter a introdução ao Ruby, que vai acontecer justamente nesta aula, onde a gente vai falar um pouco sobre histórias do Ruby, as características do Ruby. Você vai fazer teu primeiro Hello World, vai entender um pouco sobre o IRB e um pouco mais sobre esse mundo do Ruby, ok? Depois a gente vai ver os conceitos básicos na próxima aula, falar de tipos de dado, operações matemáticas, strings, I/O. Na terceira aula vamos falar sobre as estruturas de controle, if, else, else if, unless, case e etc. Na aula 4 a gente vai falar um pouquinho sobre collections, a gente vai falar sobre arrays, hashes, it, map, select. Na aula número 5 a gente vai aprender sobre métodos e gens. A gente vai começar da parte mais básica e vamos progredindo para a parte mais complexa. Você vai aprender também sobre o que são as gens e como elas são úteis no mundo Ruby. Na sexta aula você vai começar a aprender sobre programação orientada a objetos. Na sétima aula a gente vai aprofundar mais sobre isso, falando sobre construtores, herança e etc. Na oitava aula, a gente vai entrar do Ruby um pouco mais avançado, a gente vai falar de alguns métodos mais avançados do Ruby, como blocks, lambda, módulos e etc. Na aula 9, a gente vai um pouco mais fundo ainda com regex, vamos falar de alguns métodos nativos aí do Ruby, vamos falar de procs. E na aula 10, a gente vai ver algumas coisas muito legais sobre leitura de arquivos, leitura escrita em arquivos, chamadas web, REST, né, com Ruby, web scraping, e aí eu vou apresentar o projeto final. Então tem muita coisa legal para a gente aprender junto nessas 10 aulas. E se você se interessa por programação, se já é programador ou não, mas quer aprender Ruby, tá no lugar certo. Então, vamos começar a nossa primeira aula para ter uma ideia, né, do que é esse mundo Ruby, por que aprender, por que vale a pena, quem está usando tudo isso. E também vamos fazer o primeiro Hello World para você ver o Ruby em ação. Então, nessa aula a gente vai ver histórias e características, por que aprender Ruby, como instalar na sua máquina ou usar online, seu primeiro Hello World e também o IRB. E claro, no final eu vou deixar algumas missões para você cumprir, ok? Histórias e características. Primeiro vamos falar um pouquinho do Ruby. Ele foi criado na década de 90 pelo japonês Yukihiro Matsu. Foi lançado ao público em 95 e vem desde então ganhando novas versões. É uma linguagem orientada a objetos. Se você não sabe o que é orientação a objetos, você vai aprender ainda nesse curso. A gente vai ter 2 aulas para falar sobre isso. Ela tem tipagem dinâmica, ou seja, você não precisa falar que a variável é int. Ele vai inferir o tipo da variável. E também a tipagem é forte, ou seja, você não vai conseguir somar, por exemplo, um inteiro com um boolean, ok? Então, o Ruby é uma linguagem muito poderosa e muito organizada. Ela é interpretada, não é compilada, então tem um programa que roda depois que você cria teu código ali, que vai fazer o meio de campo com a máquina, beleza? Mas depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso na prática. E a expansão do Ruby está ligada à criação do Ruby on Rails, que é um framework web muito famoso,
que inclusive eu falo muito no One Beat Code. Se você gosta de Ruby on Rails, tem bastante conteúdo no blog para você, beleza? Então, esses são alguns pontos do Ruby, mas aí embaixo dessa aula eu deixei um texto completo sobre essa história e também vou deixar como missão um link para você saber mais sobre as características dessa linguagem incrível e sobre a história dela também, ok? Por que aprender Ruby, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que ter uma motivação por trás. E eu gostaria de falar os motivos pelo qual eu gosto de Ruby e pelo qual Ruby é famoso. Primeiro, é uma linguagem produtiva. Como assim produtiva? É muito fácil escrever código em Ruby, é muito limpa a sintaxe do Ruby, é muito prazeroso escrever códigos. Depois que você pegar seus primeiros programas e desenvolver, você vai ver quão simples é tudo aquilo, quão fácil de mexer e quanto divertido é também. Foi criado para ser uma linguagem leve, sem um tanto de chave, como muitas linguagens, para ser uma sintaxe bem agradável, ok? É fácil de aprender, simplesmente é uma das linguagens mais fáceis de aprender, ao mesmo tempo que é super poderosa. Tem uma grande comunidade, tem muita gente que usa Ruby, muita gente usando Ruby em muitas áreas, o que faz com que a linguagem esteja constantemente atualizada e que exista uma grande quantidade de bibliotecas disponíveis que se chamam gens, mas a gente vai falar mais sobre elas mais para frente no curso. É usada por grandes empresas, né? Então grandes sites como Airbnb, por exemplo, usam Ruby on Rails e o Ruby on Rails é baseado em Ruby, entre muitos outros sites. Então, Ruby e Ruby on Rails estão presentes em grandes empresas, em grandes startups. Então, ela é uma linguagem que é levada muito a sério, ok? Inclusive, o próprio GitHub usa o Ruby. Está presente em várias áreas. Como assim está presente em várias áreas? Quando você vai aprender uma linguagem, é importante que você veja para que ela serve, né? O Ruby, ele serve para a parte web, como eu já falei, com o Ruby on Rails, que é um framework full stack, né? Que serve para você criar sites, mas também está presente na área de testes. Por exemplo, muita gente na área de testes usa o Ruby para automatizar os testes. Está presente na área de DevOps, com ferramentas como Chef, etc. Então o Ruby está espalhado em muitas áreas da programação, ok? Se você aprender Ruby, você vai ter poder para trabalhar em várias áreas da programação. E o Ruby está constantemente aí no top 10 do índice de popularidade de linguagens no mundo. Então é uma linguagem que está bem distribuída, muitas pessoas usam, é uma linguagem extremamente afiada e é muito fácil de aprender. Então por isso eu acho que você deveria dar essa chance ao Ruby e aprender mais sobre ele, ok? Instalação. Existem várias maneiras de instalar o Ruby na sua máquina. Uma delas é usar o RBEnv. Ele é uma ferramenta para você gerenciar várias versões do Ruby, ok? Não só uma versão, mas várias, porque alguns projetos vão estar com Ruby X, a outra com Ruby Y. Então, para você conseguir gerenciar tudo isso, você pode usar uma ferramenta chamada RBEnv ou uma outra ferramenta chamada RVM. Eu vou mostrar a instalação do RBEnv aqui e vou deixar os códigos aí embaixo para você seguir o mesmo caminho. Se você não quiser instalar na sua máquina para esse curso, para você apenas ir conhecendo o Ruby, existe um site chamado Code Anywhere, onde você pode usar o Ruby online. Então você consegue programar e seguir os scripts através desse site. Inclusive existem outros sites que também fazem isso, ok? Então também vou deixar o link aí embaixo para você acessar esse site caso você não queira instalar. Então vamos lá, vamos instalar o RBEnv na máquina. Beleza, galera, chegamos aqui no console para instalar o RBEnv. Então eu tenho as instruções aqui de instalação. Lembrando que eu vou deixar aí embaixo para você seguir, independente do sistema operacional que você tiver. É só entrar nesse link que eu vou deixar, que vai ter as instruções para você instalar. Eu vou instalar aqui no Ubuntu 18.10, que é a versão que eu estou usando. Primeira coisa para instalar é clonar o projeto do RBEnv, né, do GitHub, e colocar os paths dele, tá? Não se preocupa muito com esses comandos, são os comandos default ali para instalar o RBEnv. Se você tiver no Mac, vão ser outros comandos, se você tiver no Windows vai ser outro caminho também, mas
o importante é você seguir o que está no link que eu vou te passar. E se você for usar o Code Anywhere para não precisar instalar na sua máquina, é só acessar o link aí embaixo também. Clonei, criei os paths lá no meu bash, né, no meu terminal. Agora eu vou dar o exec shell, dá uma recarregada aqui, beleza. Agora eu vou clonar o Ruby build, que é para a gente conseguir instalar as versões do Ruby ali pela linha de comando com rbenv, ok? Só rodando esses comandos rápidos, que eles são só para a gente instalar o rbenv e ver se tudo funciona certinho para a gente. Vou dar mais um exec shell aqui. Legal. Agora, para ver se o rbenv está instalado, é só rodar rbenv -version. Vamos ver? Beleza, ó. O rbenv foi instalado, está na versão 1.1.1. Beleza. Agora a gente pode então instalar a nossa versão do Ruby. Eu quero instalar a versão 2.5.1, que é uma das versões mais atuais agora. Mas você pode instalar uma versão mais nova se você quiser, ou mais antiga também. Para instalar a versão do Ruby aqui, sempre demora um pouquinho. Ele precisa baixar tudo, preparar todo o ambiente. Não se preocupa não se demorar, beleza? Ok, galera, terminou de instalar. Agora eu vou setar essa versão do Ruby que eu instalei, que é a 2.5, como a versão global. Então sempre que ele for usar o Ruby ali por default, ele vai começar com essa versão. E agora eu vou dar Ruby-V para ver se o Ruby realmente está instalado. Beleza, ó, dá para ver que a versão 2.5.1 foi instalada no nosso sistema com sucesso. Então esse é o primeiro passo para você usar o Ruby, ter ele instalado ou preparar o Code Anywhere para você usar lá, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro Hello World. Para executar essa instrução de Hello World, a gente vai precisar de um arquivo, onde a gente vai colocar o comando para printar na tela a frase Hello World, ok? Então, quando a gente está desenvolvendo com Ruby, a gente vai criando vários arquivos que tem a extensão .rb, né? Que está escrito .rb no final, e depois a gente chama Ruby e o nome do arquivo para executar aquelas instruções, beleza? Eu vou aqui abrir meu editor de texto, que é o Visual Studio Code, nessa pasta chamando Code. Se você não conhece ele e quer ter um bom editor de texto, se ainda não usa nenhum, dá uma olhada na série sobre Visual Studio Code que tem no Ambitcode. Lá eu ensino a usar esse editor de texto com maestria, ok? Então, ó, eu vou criar um arquivo aqui dentro da pasta. Esse arquivo vai chamar Hello Ambitcode. Vou chamar ele de Hello Ambitcode.rb, ok? Hello Ambitcode.rb, que é a extensão dos arquivos Ruby. E aqui dentro, para executar a instrução, eu vou chamar puts hello Ambitcode. Puts hello Ambitcode. Puts é a instrução que manda exibir as coisas no console, no terminal, beleza? Também poderia ser P, mas o puts eu acho que fica aqui mais fácil de visualizar. Então, puts hello world é a instrução em Ruby para exibir no terminal a frase hello Ambitcode. Vamos testar, vamos ver se isso realmente funciona. Para executar um script, ó, ele precisa estar, você precisa saber o path dele aqui, né, onde que passa que ele está. E aí você digita Ruby, que já está instalado, hello Ambitcode.rb, e você dá Enter, ele vai executar. Ó que beleza, executou e realmente printou para a gente o Hello Ambitcode. A gente ainda está bem no começo, né, do nosso curso, a gente começou bem básico, não se preocupa, a gente vai avançando e a gente vai chegar em partes mais complexas do uso do Ruby. Se você já é programador, calma que a gente vai chegar lá, beleza? Por enquanto a gente está começando do básico do básico. Aqui no Hello World a gente poderia colocar mais instruções, a gente poderia colocar, por exemplo, uma soma, uma multiplicação, por exemplo, 120 vezes 120 e mandar ele printar na tela também, ó. A gente vai executar novamente e ele printou aqui pra gente
Hello One Bitcode 14.400. Então dá para printar na tela esses textos, dá para printar na tela também números inteiros, números não inteiros também e etc. Beleza? Então esse foi o nosso primeiro Hello World, nosso primeiro contato ali com um arquivo do tipo Ruby. Aprendemos como executar ele e agora eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada IRB, ok? Essa ferramenta ela serve para a gente executar códigos Ruby sem ter que criar um arquivo. É só para a gente realmente testar. Quando você instala o Ruby, ela já vem instalada junto. Então você vai digitar aí no seu terminal IRB, ok? Ele abriu aqui para a gente, falou algumas coisas das gens, mas você não precisa se preocupar muito com isso. E aqui a gente pode executar o comando direto. Digitando aqui e dando Enter, ele já executa para a gente. Por exemplo, se a gente vier aqui e digitar puts hello One Bitcode 2, ele vai automaticamente mostrar embaixo para a gente. Se a gente fizer uma soma, simplesmente assim, ele vai colocar o resultado para a gente também, ok? Então, você já viu que existe uma maneira onde a gente cria um arquivo, né? Que é a maneira default, que você vai realmente criar seus programas, mas que existe uma ferramenta para você treinar os códigos chamada IRB. Fechou então? Então já conseguimos fazer o nosso Hello World, já conhecemos o IRB, já instalamos na nossa máquina e agora eu queria falar com você de algumas missões especiais para a próxima aula. Essas tarefas são muito importantes para você fixar o que você já aprendeu. Então as missões dessa aula são instalar o Ruby na sua máquina ou preparar o Code Anywhere para você trabalhar no teu projeto quando for necessário. Também criar um pequeno programa que exiba no terminal curso de Ruby do One Bitcode, assim como a gente fez o Hello World. E também eu vou deixar um artigo para você aí no link aí embaixo, para você ler a história do Ruby no Wikipedia. Tem um ótimo artigo sobre o Ruby lá, para você conhecer mais características da linguagem e conhecer também como ela foi criada, um pouco mais sobre o cara que criou também, e entender todo esse contexto histórico do Ruby, ok? Então você vai ficar com essas 3 missões. Lembrando que a gente começou pelo básico, mas a gente vai avançar aula a aula, do mais simples até o mais complexo, então não se preocupe. Na próxima aula a gente já vai começar colocando a mão na massa, falando muito de código, falando sobre tipos de dados, operadores matemáticos, string com manipulação de string, entrada e saída, ou seja, como passar variáveis para os seus programas, como exibir também coisas no console, etc. Beleza? Então, eu gostaria de agradecer muito você por ter participado dessa aula, por estar se interessando pelo mundo Ruby, por estar melhorando seus conhecimentos caso você já trabalhe com Ruby, e também agradecer ao time que participou da construção do curso, que sou eu, o Leonardo Rocha e a Flávia Modesto, beleza? Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve que os vídeos saem lá e também na plataforma de curso. Também curte a nossa página no Facebook, no Twitter e no Instagram para ser notificado assim que sair as novas aulas, ok? Então eu te vejo na próxima aula para a gente entrar cada vez mais no mundo do Ruby. Muito obrigado por estar com a gente. Valeu!